Olá, eu sou Regina Beatriz, aquela que faz feliz. E hoje eu vou contar uma história muito legal que tá nesse livro aqui, ó, Alvorada Cristã. Que desse livro tem um tanto de historinha e virou esse livro aqui. E a história é A Galinha Afetuosa. Dona Galinha era carinhosa, todos no galinheiro achavam ela um espetáculo. Ela era carinhosa, mas ela tinha um sonho, ela queria ser mãe. Já tinha tentado de tudo quanto é jeito, não tinha jeito. Não conseguia botar um ovinho sequer. Um dia, caminhando pelo galinheiro, ela achou um ovo. Ai, era um ovo tão bonitinho. Ela então pegou o ovo e falou: ai, eu vou chocar esse ovo e ele vai ser o meu pintinho. E assim ela fez. Sentou em cima do ovo e foi chocando o ovo. E se ela ficava com fome, ela ia depressa e voltava correndo, porque ela não queria deixar aquele ovo sentir frio. Tinha todo o carinho do mundo por aquele ovo. Um dia ela percebeu que o ovo começou a quebrar e de dentro dele nasceu, ai, que fofo, nasceu lindo, amarelinho. Ela falou: ai, meu pintinho é lindo. E ela cuidou dele com o maior carinho, abraçava, beijava, meu filhotinho. Mas depois de um tempo ela começou a olhar, viu que ele era um pouquinho diferente, que o bico dele não era assim tão pontiagudo, era quadradinho. E um dia ele saiu correndo, pulou dentro do lago e ela volta, mas o patinho foi embora. Era um patinho, não era um pintinho. Ele foi morar com seus irmãos lá na lagoa e a dona Galinha ficou tão triste. Ela que tinha cuidado tanto daquele bichinho, como que ele podia abandonar ela daquele jeito? O tempo passou e ela observando tudo pelo galinheiro, ela achou um outro ovo. Falou: ah, eu não vou desistir, eu vou cuidar deste ovo com muito carinho. E de novo ela sentou em cima do ovo e chocou o ovo, beijava o ovo, cobria o ovo de tanto carinho, abraçava e quando ia comer voltava depressa porque ela não queria deixar o ovo sentir nem um pouquinho de frio. E assim ela cuidou do ovo com muito carinho, até que um dia o ovo começou a quebrar e ela falou: vai nascer, vai nascer. E nasceu um pintinho diferente. Ela olhou para aquele pintinho e falou: ah, o biquinho dele é pontiagudo, é um pintinho mesmo. Mas que cor diferente esse pintinho tem. E ela começou a cuidar daquele pintinho diferente. E um dia o pintinho voou, e voou, ela ficou apavorada. Como assim, meu pintinho voa? E voou o pintinho voou para muito longe. Era um corvo, se juntou com os outros amigos e não voltou mais. Dona Galinha ficou tão triste. Ela que tinha cuidado daquele ovo com tanto amor, como que ele podia ir embora desse jeito? E com aqueles outros passarinhos? Ai, ela estava muito triste. Ela já tinha decidido: eu não vou cuidar mais de nenhum ovo. Mas o instinto maternal, aquela vontade de ser mãe, não saía de dentro dela. Ela continuou andando, saiu fora do galinheiro e encontrou um outro ovo, um ovo maior, mas não tinha problema. Ela pegou o ovo, levou para casa, sentou em cima do ovo e ali ela cuidou do ovo. E todos os dias ela beijava: meu filhinho, meu pintinho lindo. E assim ela foi criando, foi cuidando daquele ovo, até que um dia nasceu. Nasceu o ovo, nasceu um pintinho muito diferente, com os olhos muito grandes. E ele era meio esquisito. Ele corria atrás dos camundongos e ela tropeçava o tempo todo, parecia que era cega. E de noite ela corria e voava e ela fazia um canto diferente. A dona Galinha ensinava para ela falar piu, 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 mas ela só falava uh. E assim ela foi crescendo até que um dia que ela voou e foi para lá na torre e não voltou mais. Dona Galinha ficou tão chateada. Cuidei tão bem dessa passarinha e agora ela foi embora, me deixou aqui sozinha. E agora, o que eu posso fazer? Não quero mais ser mãe. Mas quando ela virou, ela viu um ovo enorme e falou: mas eu não posso deixar esse ovo abandonado, eu vou cuidar dele.
E assim ela fez. Aquele instinto maternal tinha todo, ela toda especial. E ela foi cuidando daquele ovo e chocou e demorou. Depois de 30 dias, nasceu um pássaro lindo. Ai, a dona galinha ficou apaixonada. Como ele é lindo! Mas ele foi crescendo e começou a olhar a dona galinha de cima para baixo. E era malcriado, xingava a dona galinha, chutava a dona galinha. Dona galinha ficava tão triste. Um dia, este passarinho se achou o mais bonito de todos e falou: o que eu estou fazendo aqui neste galinheiro? Eu mereço coisa melhor. Foi embora e nunca mais voltou. A galinha ficou muito triste. Resolveu então que não queria mais viver. Foi até o lago e já estava resolvida. Eu vou pular nesse lago e não quero mais viver. Já estava decidido quando, de repente, chegou uma outra galinha e perguntou: Dona Galinha, o que está acontecendo? A galinha, então, contou toda a sua história, dos ovos que ela tinha criado, cuidado, que os passarinhos, que os pintinhos, que o patinho, que a coruja, que o corvo tinham nascido e que tinham ido embora e abandonado. E que ela não merecia mais viver porque ela não era uma boa mãe. Dona Galinha, então, abraçou-a com muito carinho e disse: querida, não é assim. Existem tantos ovos, ovos de pato, de pintinho, de galinha, de coruja, de serpente, de sapo, de borboleta, ovos diferentes, e a única coisa que eles precisam é de amor. Não nos cabe ficar reclamando e querer que eles sejam do nosso jeito. Façamos a nossa parte. O resto é por conta de Deus. Faça a sua parte, cuide, ame. E está tudo certo. A galinha respirou e entendeu. Ela tinha a tarefa só de cuidar daqueles ovos. Era o que ela dava conta, o que ela podia fazer de melhor. E a galinha entendeu. Aquele seu afeto era o que aqueles bichinhos precisavam. Muitas vezes, na nossa vida é assim, né? A gente cria, cuida e às vezes recebe uma palavra, um jeito e a gente fica chateada. Mas o que a gente precisa lembrar é que precisamos amar. Só amar. Que sejamos todas galinhas afetuosas, ajudando aquele que precisa com o nosso amor, com o nosso calor. O resto é por conta de Deus.